muita alegria eu cumprimento a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Podemos assentar, queridos. Que alegria voltar aqui a essa linda e abençoada comunidade de fé. Agradecer a Deus por você estar aqui essa noite, não é? Está sendo um mês de janeiro muito atípico, muita chuva, né? Eu falava ao pastor Paulo que peguei alguns alagamentos vindo para cá. Mas graças a Deus que o Senhor nos trouxe aqui, e aqui estamos para glorificar o seu bendito e maravilhoso nome. Cumprimentar também o nosso querido pastor Diego, não é? Ontem eu saía de um culto que eu preguei aqui na região, aqui próximo, Pirituba, e quando eu vi um áudio de 3 minutos do pastor Diego, eu fiquei preocupado, porque geralmente o pastor Diego é muito prático, não é? Quando ele quer falar alguma coisa. Mas, pastor Diego, receba o abraço dessa igreja, receba meu abraço, e declaramos a cura do Senhor sobre o Senhor, a sua família, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Queridos irmãos, amanhã, se Deus assim nos permitir, aliás, já está gravado, eu estarei no Vejam Só, que é o maior programa de debates teológicos da TV brasileira. Deus tem me dado a honra de participar desse programa, pastor Paulo, desde 2012, não é? Quando eu fui ali era muito jovem, aliás, ainda sou jovem, não é? E amanhã para uma entrevista inédita de um livro que eu escrevi, acho que alguns de vocês já até adquiriram aqui, sobre os nomes desconhecidos de Deus no hebraico. Então, acho que vale a pena, se você ainda não estiver dormindo, não é? Porque tem pessoas que levantam cedo, e eu entendo. O pastor Heber me ligou, dizendo que o Vejam Só antecipou. O ano passado começava 23h35, tarde, né? Bem tarde, né? 11h35 da noite. Esse ano eles melhoraram a grade e começa às 11 horas da noite. Então, se você ainda estiver acordado e puder nos dar a honra da sua audiência, tá bom? Vai ser um programa diferente, vai ser uma entrevista de um dos livros que eu escrevi sobre os nomes desconhecidos de Deus. Eu acho que vale muito a pena, você que pode, você vai crescer, vai aprender, porque nós temos pelo menos 100 nomes no Antigo Testamento. Eu escrevi o livro com 31 nomes, mas estou desenvolvendo uma pesquisa, já encontrei mais 31, não é? Então já tem aí quase 60 nomes, estou tentando fazer um novo livro. Quando eu digo os nomes desconhecidos, é que foge do caminho natural. Hein? Por exemplo, tem aquele hino antigo do, como é o nome dele? Kleber Lucas, né? Jeová Tsidsekenu, o Senhor nossa justiça, Jeová Rafa, o Senhor que nos cura, Jeová Jireh, o Senhor que provê. Esses são os mais conhecidos. Né? Mas eu vou dar um livro de presente para você agora, se você acertar, sem mexer nesse celular, porque se você mexer nele, ele vai queimar na sua mão aí, e você pode ter um prejuízo muito grande, não é? O que significa o nome de Deus que aparece em Jeremias 51, 56, não é? O El Gemulot, não é? É o nome de Deus que aparece lá, é El Gemulot, que significa Deus das recompensas. Olha que bonito. Provérbios 18:10, tem outro nome de Deus que aparece lá, Torre Forte, é Migdal Oz. Então eu cataloguei alguns, e tem sido uma bênção esse livro, tem abençoado muitas pessoas. Então, se você puder assistir, tá bom? Eu acho que é 12 da NET, 235 da Vivo, 161 Sky, acho que 30.1 canal aberto, e 40.1 parabólica. Depois você vê lá na sua TV, é a HIT TV. Pega lá o canal do missionário R.R. Soares, não estou ganhando nada aqui por essa divulgação, mas você pode assistir lá e ser uma bênção para você. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, desta feita, no capítulo de número 14, e os versículos 22 a seguir. Isso, meu filho, capricha nessa foto aí, que se ficar feia, eu vou pegar você lá fora, hein? Mateus capítulo 14,
os versículos 22 a seguir. Glória a Deus. É um texto muito conhecido, mas Deus tem falado muito nesses últimos dias ao meu coração, nesse texto da palavra de Deus. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Versículo 24 de Mateus capítulo 14. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E olha que coisa, meus irmãos. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas percebendo o vento forte, teve medo e começou a afundar e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Quem pode dizer amém por esta palavra? Andando sobre as águas. Este é o tema desta reflexão, desta exposição bíblica esta noite. Andando sobre as águas. Pedro e seus amigos entraram naquele barquinho aquela tarde, com o objetivo de atravessar o lago da Galileia, que tem 4 nomes na Bíblia. O nome original, Kinneret, da palavra hebraica Kinor, que Sarita Haddad, uma das maiores cantoras de Israel, compôs um dos hinos mais lindos, cujo título é Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalém de ouro, Ani Kinor, eu sou o teu violino. Então, o lago da Galileia tem o nome original Kinneret, da palavra hebraica Kinor. Não é lá o tempero não, viu minha irmã? É que Kinor em hebraico é harpa, porque o lago da Galileia é em formato de uma harpa. Tiberíades é o outro nome que se dá. Eu não sei se vocês foram em Jerusalém, eu estava tentando montar uma caravana esse ano. Quem tem desejo de ir a Jerusalém aqui? Poucas pessoas, teve gente que nem levantou a mão. Então vai aqui, irmão, no Jardim Bonfilioli, que é muito melhor, não é? Em vez de você ir para lá, você vai aqui no Jardim Bonfilioli, que é muito melhor. O ano passado tentei, mas veio a pandemia. Então, conforme a região que você está em Jerusalém, lá na Palestina, na Galileia, o mar tem dado nomes diferentes. Tiberíades, não é? Onde está enterrado um dos maiores rabinos da história de Israel, Moshe ben Maimônides, o decodificador da lei judaica, onde está também uma das maiores empresas de lapidação de diamante do mundo. Israel é o segundo maior lapidador de diamante do mundo, tá? Pega essa dica para você. A gente pensa que o turismo é a fonte principal de recursos de Israel. Não, Israel é o segundo maior lapidador de diamante do mundo. Outro paradoxo, pastor Paulo: Israel é o maior exportador de flores do mundo. Como é que pode, hein? Um país que é praticamente deserto ser o maior exportador de flores do mundo.
e o outro nome que se dá é Genezaré. Jesus, diz a Bíblia, que foi ao monte orar. E Pedro, num primeiro momento, não se preocupou com isso. Ele passou a vida inteira dentro daquele barco. Ele estava acostumado com aquele barco e com aquele mar. Mas de repente, diz a Bíblia, uma tempestade os alcançou. O barco era fustigado pelas ondas. Uma tempestade violenta chegou. Não é assim na nossa vida? Está tudo bem. Daqui a pouco você vai no médico para um exame de rotina e o médico diz: olha, tem algo errado aí com você. O seu sangue não está bem. Tem um pequeno caroço aí. A tempestade chega. Você está trabalhando, ganhando dinheiro. Daqui a pouco o diretor de RH chama você lá na empresa e diz: olha, a empresa está passando por um momento difícil e nós vamos ter que mandar você embora. A tempestade chega, ela não marca a hora. Eu escrevi aqui como aqueles discípulos gostariam que as laterais fossem um pouco mais altas, que a madeira daquele barco fosse mais resistente. Diz a Bíblia que por volta das 3 horas da manhã, quando a Bíblia diz aqui a 4ª vigília da noite, era 3 horas da manhã, eram 4 vigílias, das 6 às 9 da noite, das 9 à meia-noite a segunda, a terceira da meia-noite às 3 horas da madrugada, e a 4ª vigília que o texto informa era às 3 horas da manhã. Eles não estavam mais preocupados ali com aquela tempestade. Penso, deduzo, reflito, maquino e acho que o desejo de Pedro e os discípulos era continuar vivos. É um momento de angústia, é um momento de medo, de pavor, e a única pessoa, pastor Paulo, que poderia ajudá-los, está fora do barco. Jesus não estava ali no barco, estava fora do barco. Agora, a pergunta que surge para nós nessa noite: o que Jesus, além de orar, porque diz a Bíblia que ele despediu os seus discípulos, dando uma ordem para que eles atravessassem o lago da Galileia, e se retirou para orar. Aqui tem uma lição preciosa: o dia que você orar 9 horas, irmão, você vai conseguir andar sobre o mar. Ninguém entendeu. Vamos repetir. O dia, pastor, o senhor gosta muito de orar. Se um dia que o senhor orar 9 horas, o senhor pode ir lá para a Praia Grande, que o senhor vai andar sobre as águas. Porque não tem situação que se agigante nessa hora. O texto diz que Jesus foi ao monte orar. E orou desde que despediu os discípulos até as 3 horas da manhã. Você recebe essa palavra aí na sua vida? Parece que está vindo aí uma terceira onda desse maldito vírus. Como eu vou vencer? Primeiro com cuidado e depois com oração. Você sabia que a oração te guarda, irmão? Você crê nessa palavra que eu estou pregando aqui? A oração te protege, te blinda, te fortifica, te fortalece. Jesus vem andando sobre o mar, 3 horas da manhã. Mas o que me chama a atenção, olhe os detalhes da Bíblia, vá para Marcos capítulo 6, veja os detalhes da Bíblia que muitas vezes nós perdemos numa leitura superficial do texto. É o mesmo episódio, narrado pelo evangelista Marcos. Olha o que Marcos diz no relato paralelo de Mateus capítulo 14, olha o versículo 47 e 48, eu vou chamar a atenção num ponto. Se fosse você, eu riscaria a sua Bíblia, eu anotaria esse detalhe, porque quantas vezes eu preguei esse texto e não me atentei, não parei nesse detalhe da Bíblia. Verso 47 de Marcos 6 diz: e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Agora olha o 48. E vendo que se fatigavam a remar, ou seja, os discípulos, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, olha que coisa, aproximou-se deles, andando sobre o mar,
Agora, grife essa expressão por gentileza. E queria passar adiante deles. Quantas vezes eu li esse texto? Quantas vezes eu, pregando, ensinando esse texto, Deus me deu o santo privilégio, eu não sou melhor do que ninguém, de pregar desde os meus 12 anos de idade, estou com 42 anos, pastor Paulo, são 30 anos pregando, nunca me desviei do evangelho. E quantas vezes eu preguei esse texto, e não prestei atenção nessa sentença de Marcos, e queria passar adiante. A pergunta que surge é, será que Jesus queria competir com eles? O que significa essa expressão, passar adiante? Olha que coisa linda e profunda é a Bíblia. A palavra que aparece aqui no original grego é o verbo parerhomai. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito originalmente no grego. E essa palavra parerhomai é usado na Septuaginta. Reverendo Marcelo, o que é a Septuaginta? É a tradução grega dos 70 eruditos da cidade de Alexandria, no Egito, quando traduziram o texto do Antigo Testamento para o grego, dá-se o nome de Septuaginta, é a versão grega dos 70. Olha que coisa linda. É uma palavra, pastor Paulo, para poderosas manifestações de Deus. Não é uma palavra simples isso daqui. Jesus queria passar como se tivesse, olha, mostrando, olha, eu sou o Filho de Deus, veja como eu amo. Não, não. É uma palavra que é usada raras vezes no Antigo Testamento, e todas as vezes que ela foi usada com o sentido de uma manifestação gloriosa, de uma manifestação sobrenatural, de uma manifestação especial. Vou usar 2 exemplos para afirmar essa tese. Lembra quando Deus disse para Moisés: Moisés, fica na fenda da rocha, por quê? Porque eu vou passar por ali. Ali é parerhomai. Lembra quando Elias estava no Carmelo, depois, aliás, no Horebe, o monte de Deus, depois daquela vitória retumbante que ele se isolou? Vocês lembram desse texto? 1 Reis capítulo 19, veio o fogo e Deus não estava no fogo, veio o terremoto, Deus não estava no terremoto, não, mas de repente veio uma brisa suave e Deus diz: vem para fora, Elias, porque eu vou passar. Meu Deus, que riqueza é a Bíblia, irmãos. Então, quando a Bíblia diz que Deus vai passar, era como se Deus estivesse ensinando, e eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Na sua maior tempestade, na sua maior crise, na sua maior angústia, não se atemorize, que o Mestre vai passar. Oh, levante a mão e glorifique a Deus. Está vindo ao seu encontro, levante a mão e adore o nome dele, porque ele vai passar, e quando ele passa a tempestade acalma, quando ele passa a enfermidade vai embora, quando ele passa a angústia sai, quando ele passa o mal tem que bater em retirada. Parerhomai. Escute isso, o limite humano é o lugar mais frequente do encontro com Deus. Meu Deus, talvez você entrou aqui vivendo no limite. Lembra aquele programa No Limite? Talvez você entrou aqui vivendo uma situação desoladora. Talvez alguém na sua família que está até desenganado pelos médicos, mas nesta noite, o Rabi da Galileia, que passou lá
lá no monte e disse para Moisés: se você ficar na venda da rocha, eu vou passar por lá e você vai ver a minha glória. Ô Elias, sai para fora. Por quê? Porque eu vou passar aqui nesse texto, e queria passar por eles. O Jesus que passou há 2000 anos atrás está aqui nessa noite. Ele quer passar aqui nesta noite. Ele quer manifestar a glória dele nesta noite. Ele quer manifestar o poder dele essa noite. Ele quer manifestar algo sobrenatural na sua vida. Eu repreendo toda tempestade maligna que se levante contra você. Eu repreendo toda ação demoníaca que está tentando roubar a tua fé nesta noite, em nome de Jesus. Então, se você quer andar sobre as águas, a primeira lição é essa: você tem que reconhecer quando Jesus passar. Os discípulos não reconheceram, e também eu não reconheceria. É muito fácil criticá-los. Imagine você remando. Quem já passou por turbulência aqui em avião? Irmão, é a hora que você fica mais crente. É quando você pega uma turbulência no avião. Você vê um se benzendo, você vê um colocando a cabeça, você vê um gritando. Você fica crente na hora: Jesus, perdoe todos os meus pecados, tem misericórdia de mim. Agora imagine, pastor Paulo, aquela madrugada, não tinha luz, não tinha nada. Um homem andando sobre as águas ao redor deles, indo ao encontro deles. Medo, estavam apavorados. Aqui é uma lição: o medo desfoca a realidade. Grave isso, coloque isso aí, você está anotando. O medo faz você enxergar coisas que é para você não enxergar. E coragem, amados irmãos, não é ausência de medo. Coragem é domínio sobre o medo. A palavra coragem no latim é cor acium. Cor é coração e acio é ação. Então o que é coragem? A ação que vem do coração. Então, se você quer andar sobre as águas esse ano de 2022, você precisa reconhecer a presença de Jesus. Segundo, anote por gentileza: se você quer andar sobre as águas, diga isso para esta pessoa ao seu lado: você vai ter que sair do barco. Ai. Se já é difícil andar sobre as águas quando o sol está brilhando, imagine andar sobre as águas numa tempestade. Às 3 horas da manhã, Jesus faz um convite para Pedro viver a maior aventura da sua vida. Você pode receber essa palavra, só que você vai ter que ter fé. Se você quer andar sobre as águas, você não pode ficar no barco. Você vai ter que sair dele. Você vai ter que ter coragem. Você vai ter que ter ousadia. Jesus convida Pedro para a maior aventura da sua vida. Eu escrevi aqui: qual será a sua opção? O barco ou a água? O vento é forte, lá tem uma tempestade e você corre o risco de afundar. Mas se você não sair, você não vai andar. Não adianta. Há algo dentro de nós dizendo: a vida não pode ser resumida em ficar sentado no barco. Eu vim aqui como profeta de Deus aqui nessa noite. O que Deus tem para você é muito mais do que você estar sentado aqui essa noite. O que Deus tem para fazer na sua família é muito mais do que vir ao culto pela manhã e à noite. Deus tem coisas extraordinárias. Deus tem coisas maravilhosas. Deus tem coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado para nós, meus irmãos. Agora nós temos que tomar a atitude de sair do barco. Olha que palavra tremenda. Você foi feito para algo muito mais extraordinário do que você imagina. Ninguém disse amém, eu vou dizer amém. Você foi feito para algo maior. Qual é o seu barco? Medo.
Sabe por que muitas pessoas não prosperam na vida? Por causa do medo. O medo é paralisante. Ah, e se eu abrir um comércio e não deu certo? Não tem problema. Levanta, sacode a poeira e abre de novo. Ah, e se eu abrir um restaurante e não der certo? Não tem problema. Levanta, sacode a poeira e cria uma nova estratégia. Isso é fato. Tentar resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, não dará certo. Eu vivi uma experiência tremenda esse último ano. Eu quase não falo de bênção material. O evangelho está tão saturado, não é, de prosperidade, e os crentes hoje, as bênçãos da vida dos crentes virou sinônimo de dinheiro, de carro, de casa, de viagem. Eu creio que Deus pode fazer tudo isso, mas isso não é o evangelho. Mas Deus mostrou o seu poder na minha vida de uma forma extraordinária, na minha vida financeira. Eu trabalho, não é, no ramo imobiliário. E eu disse: Deus, o que está acontecendo? Nunca aconteceu isso comigo, pastor Paulo. Eu fiquei 9 meses sem vender. Pensou? Você ficar 9 meses sem vender? Numa pandemia que fechou tudo. Eu disse: Deus, o que vai ser de mim? E trabalhando, pastor Paulo, trabalhando, às vezes de domingo a domingo. Sabe que o ramo imobiliário é um ramo que se trabalha muito, principalmente aos finais de semana, no culto. Até que um dia estou num determinado lugar, na rua, captei, essa é a palavra técnica, um cliente. Eu falei: Senhor, ou é agora ou é nunca. Olha o que Deus faz. O nome dele é seu Paulo. Ele disse: eu tenho interesse. Eu falei: Senhor, será que isso vai acontecer? Vou resumir, para você saber que Deus cuida de nós. Deus não deixou faltar nada nesses 9 meses. Foi muito difícil, mas Deus disse: Marcelo, você vai fazer a maior venda da sua vida. Numa pandemia, pastor Paulo, eu vendi um apartamento de 2 milhões de reais. Nunca tinha vendido. Imaginou, numa pandemia você vender um apartamento? Irmão, tem gente que nessa pandemia ficou mais milionário ainda. Escute isso que eu estou falando. Teve gente que quebrou, mas teve gente que cresceu muito mais. E Deus quis mostrar isso. Falou: Marcelo, a bênção está sobre você, não é sobre o lugar. Eu estava no lugar certo, peguei aquele senhor, ele se identificou comigo e comprou um apartamento de 2 milhões de reais. Ah, estou sentindo uma dor de cotovelo aí, pelo amor de Deus. Deus cuida de nós. Mas eu tive que sair do barco. Eu tive que dar um passo de fé. Deus está te chamando hoje para você viver a maior aventura da sua vida. Você recebe essa palavra, querido? Eu creio que grandes coisas estão vindo ao seu encontro. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Eu creio que uma porta extraordinária vai se abrir nesse ano na tua vida. Eu creio que os teus maiores sonhos estão a caminho da tua vida neste ano de 2022. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Saia do barco, irmão. Ouse fazer o que você nunca fez. Faz um curso que você nunca fez. Tente algo que você nunca fez. Terceiro, se você quer andar sobre as águas, se prepare, porque você terá problemas. Veja a cena. Pedro se aproxima da murada do barco. Imagine os outros discípulos olhando Pedro. Pedro, sabe quando você faz aquele movimento, né? Um pé no barco e você fica assim. Vou ou não vou? Aí Pedro toma uma atitude de fé. Sabe o que disse Martin Luther King?
do célebre sermão I Have a Dream, eu tenho um sonho. É dele essa frase sobre fé. Fé é colocar o primeiro degrau da escada, o pé, o primeiro degrau da escada, e saber que Deus é poderoso para te levar o último, mesmo quando você não vê nada. Ele toma uma atitude de fé. Imagine os outros olhando para ele. E agora? Será que Pedro é louco? 3 horas da manhã, o vento soprando, o barco balançando, e aí ele se solta e se entrega completamente ao poder de Jesus. Receba essa palavra. E de repente, pastor Paulo, pela primeira vez na história, um ser humano anda sobre as águas. Isso é extraordinário. É muito fácil criticar Pedro. Deixa eu fazer uma pergunta. Estou pregando uma igreja inteligente. Você conhece outra pessoa depois de Pedro que andou sobre as águas? Você conhece? Me apresente, por favor. Eu coloquei aqui tal mestre e tal discípulo. Imagine o orgulho de Jesus, vendo o Pedrão andando sobre as águas, vendo aquele Pedro agitado andando sobre as águas. Mas lembre-se que o tópico é: você andar sobre as águas, você terá problemas. Olha aqui. Mas de repente, diga de repente, o que Pedro fez? Ele tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade. É assim na nossa vida, irmãos. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos ficar apavorados. Grave isso. A tempestade sempre esteve ali, mas o foco de Pedro mudou. Reverendo Marcelo, por que as pessoas nunca saem do barco? É porque tiram o olhar de Jesus e colocam os olhos na tempestade. Porque as pessoas não avançam na vida, é porque elas se concentram nos problemas. Atenção, receba esta palavra: Deus não te chamou para você medir a estatura do gigante. Deus não te chamou para você ver a altura dos gigantes. Deus chamou você como chamou Davi, quando foi enfrentar Golias. Golias, você vem a mim com pau, com pedras e todo aparamentado, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Repita após mim: na vida tudo é arriscado. Mais forte: na vida tudo é arriscado. Dirigir é arriscado. Trabalhar é arriscado. Dormir é arriscado. Você sabia que tem pessoas que dormiu ontem e não levantou mais hoje? Tudo na vida é arriscado. Você estar aqui nessa igreja hoje é arriscado. Você sair ali fora é arriscado. Irmãos, quem diria que o senhor Augusto Liberato subisse no sótão da casa, cara milionário, para mexer no ar-condicionado, que ele não entende nada, daqui a pouco desaba e acaba a vida. Quem diria que uma moça aí, está fazendo mais sucesso ainda, chamada Marília Mendonça, ia pegar um avião, ia cair, ia acabar com a vida com 26 anos de idade. Então, na vida, tudo é arriscado. Pastor Marcelo, onde o senhor quer chegar? Nesse ponto: sair do barco envolve perigo, mas ficar lá é perigoso também. Então, se você quer andar sobre as águas, acho que agora é difícil dar glória a Deus, né? Você vai ter problemas, querido. Você não quer ter problemas? Não quer? Não faça nada. Não coma nada. Porque se come muito é porque vai ficar gordinho. Se come menos é porque vai ficar magrinho. Você viu que as pessoas estão sempre nos cobrando? O camarada começa a namorar. E aí, tudo bem? Tudo bem. Quando vai ficar noivo? Aí o camarada fica noivo.
E aí, como é que está o noivo? E tá tudo bem, maravilha. E aí, quando vai casar? Aí o camarada casa. E aí, quando vem o primeiro filho? Aí ele tem o primeiro filho. E aí, quando vem o segundo filho? É complicado demais. Então, viver, diga viver, é correr riscos. Você não quer correr risco, querido? Tchau. Quer que eu faça uma oração para Jesus te levar aqui agora? Acaba tudo. Quarto lugar, estamos caminhando para a conclusão. Quem quer que eu pare, diga amém. Fala que você vai ver, querido, fala. Vamos ver se você vai ter coragem de falar amém. Vai mandar o homem de Deus parar aqui. Quarto lugar, se você quer andar sobre as águas, olha que coisa linda, repita após mim: eu tenho que aceitar o medo como preço do crescimento. Os discípulos criam coragem, mas entre criar coragem e usar a coragem é totalmente diferente. Pedro anda sobre as águas e Jesus diz: não temas, ou seja, não tenha medo. Agora surge a pergunta: será que foi a última vez, pastor Paulo, que Pedro sentiu medo? Será que foi a última vez que Pedro foi tocado por Jesus, fortalecido por Jesus, e nunca mais ele teve medo? Escute isso. Aqui é uma verdade profunda se você quer andar sobre as águas, e se eu fosse você anotava isso: o medo nunca irá embora. Por quê? Porque toda vez que eu quero crescer, toda vez que eu quero avançar, eu terei que aceitar novos desafios. Eu terei que aceitar novos obstáculos. Eu terei que aceitar novas demandas. E aí surge a pergunta: será que dá certo? É o bendito será. Será que se eu abrir vai dar certo? Abre, irmão. Deus está falando com alguém aqui. Quem pega essa palavra aqui nessa noite? Coragem! Eu não sei se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Vou contar para vocês a história de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Ó, por incrível que pareça, aqui, Deus é maravilhoso. Nasceu em 12 de fevereiro de 1809. Filho de lavradores. Eu estou falando de um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América. Você sabia que Abraham Lincoln era filho de lavradores? Escute a história desse homem. Pastor Paulo perdeu a mãe muito cedo. Com muito sacrifício se formou em direito. Eu sei o que é isso. Trabalhar o dia inteiro, depois ir para uma universidade de direito à noite. Pedia livros emprestados, porque não tinha condição de custear o curso. Agora, olha que homem fantástico. Aos 22 anos ele fracassou nos negócios. Aos 23 anos foi derrotado ao pleitear um cargo no legislativo. Aos 24 anos fracassou novamente. Aos 27 sofre um colapso nervoso. Aos 29 anos derrotado em sua candidatura à presidência da Câmara. Aos 31 anos derrotado no colégio eleitoral. Aos 39 anos derrotado em sua candidatura ao Congresso. Aos 46 anos derrotado novamente para o Senado. Aos 47 anos derrotado em sua candidatura ao Senado novamente. Todavia, aos 51 anos foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Uau! Extraordinário. Extraordinário. Em São Paulo, gente, você vê a influência de Abraham Lincoln. Tem nomes de rua chamada Avenida Abraham Lincoln.
Em São Paulo tem escolas que chamam Abraham Lincoln. Por quê? Porque ele ousou. Porque ele não desistiu. Receba esta palavra na sua vida hoje. Não desista. Porque os melhores dias da sua vida estão vindo para você. O medo não desaparece. Há muitos assim, não aqui nos bancos da igreja, só querem ver um espetáculo, só querem ver a glória. Deus não chamou você apenas para você presenciar, Deus não chamou você apenas para olhar. Deus quer que a glória dele se derrame na sua vida. Deus está à procura de pessoas que estão dispostas a sair do barco. Quinta lição, e depois só tem mais uma. Se eu quero andar sobre as águas, vocês, se eu quero andar sobre as águas, vamos melhorar, meus irmãos. Se eu quero andar sobre as águas, eu terei que administrar o fracasso. Como assim, pastor Marcelo? Note que ao reparar no vento, Pedro começou a afundar. Isso levanta uma pergunta, responda para você. Como se fosse aquela pergunta que vale 5 pontos na prova. Pedro fracassou, na sua opinião, sim ou não? Responda para você. Como você entende? Olha o que eu escrevi aqui. O fracasso não é um acontecimento na nossa vida, mas o julgamento que se faz desse acontecimento. O fracasso é um modo de pensar o resultado final de nossos atos. Como assim? Quero ilustrar essa verdade com o Dr. Jonas Salk. Já ouviu falar em Jonas Salk? Sim ou não? Não? Então você vai lembrar dele agora e nunca mais esquecerá. Jonas Salk foi inventor de nada mais, nada menos da vacina da polio. Quem conhece agora a vacina da polio? Impressionante, né? Conhece a polio, mas não conhece o inventor. Foi Jonas Salk. Escute. Ele experimentou, pastor Paulo, 200 vezes outras vacinas até descobrir a vacina da polio. Quantas crianças que eram para ser paralíticas, mas não são por causa da vacina da polio. Só a irmã aqui deu glória a Deus. Uma repórter um dia o entrevistou, o Dr. Jonas Salk. Qual a sensação de você fracassar 200 vezes? Jonas Salk, inteligentíssimo. Não precisa falar mais nada, né? Inventou uma vacina que conhecida mundialmente, diz assim, olha, nem na minha vida eu fracassei 200 vezes. Eu apenas descobri 200 maneiras de não vacinar contra a polio. Você recebe essa palavra, meu irmão, na sua vida? Que o fracasso não é um acontecimento, mas o julgamento que você faz nele. O fracasso não é uma estrada na sua vida, é o resultado final dos seus atos. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, e grave isso, o fracasso de Pedro foi público, mas foi muito menor do que os 11 fracassados que estavam no barco. Grava isso e dá o seu melhor glória a Deus. O maior fracasso não é afundar nas águas, o maior fracasso é ficar dentro do barco e não fazer nada. Mais forte essas palmas.
É para Jesus de Nazaré. Oh, alamante, urabacandorebaia. Orabacandorei, tomando e de plovas nai. Grava isso, se você quiser me marcar lá no Instagram, Marcelo Hebraísta, depois eu reposto. Havia 11 fracassados, bem maiores, sentados no barco, do que o fracasso de Pedro. Por quê? Porque fracassaram em silêncio. Por quê? Porque ninguém percebeu. Por quê? Porque ninguém comentou. Só Pedro fracassou publicamente. Mas agora, se você é pentecostal, você vai glorificar a Deus. Todavia, só Pedro, pastor Paulo, recebeu. Só Pedro, pastor Paulo, conheceu duas coisas extraordinárias que talvez nenhum outro ser humano terá. Primeiro, a façanha de andar sobre as águas. A segunda, de ser levantado do fundo do mar pelo Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Que palavra, meus irmãos! Que palavra tremenda essa noite! Eu sinto a presença de Deus aqui. Você está sentindo o que eu estou sentindo aqui? As minhas orelhas estão queimando. Oh, se você fala em língua, seja renovado nessa noite. Se você está desanimado, seja animado nessa noite. Se você fracassou, se levante esta noite e caminha em direção ao sucesso. Ah, aleluia, coisa tremenda. Grave isso. Havia 11 fracassados dentro do barco, do que Pedro que andou sobre as águas. O pior fracasso não é afundar nas águas. O pior fracasso é nunca sair do barco. Que coisa. Último lugar. Para andar sobre as águas, você estabelecerá, olha que revelação, uma relação mais profunda com Deus. Quem recebe essa palavra e pode dizer amém? Reverendo Marcelo, porque Deus quer que eu ande sobre as águas? Grave só isso. Se você não gravar os outros 5, grava esse. Porque Ele deseja, porque Ele almeja, porque Ele quer que você tenha um relacionamento mais profundo com Ele. Deus está à procura, será que encontrou? De pessoas que estão dispostas a sair do barco. Você está aqui, você está disposto a isso essa noite? E alguém pergunta, reverendo Marcelo, por que eu tenho que sair do barco? Primeiro, é o único jeito de crescer de verdade. Você no barco, você não vai crescer. Você pode estar confortado, você pode estar protegido, e você pode estar tranquilo, mas você não vai experimentar nada novo na sua vida. Segundo, é a única alternativa ao tédio e à estagnação que leva pessoas a definhar e a morrer. Isso é triste, mas é verdadeiro. Pessoas que não saem do barco, pessoas que não ousam na sua fé, são candidatas a definhar espiritualmente na sua vida. E agora este que vou falar supera os demais, como eu disse. Porque eu tenho que sair do barco, reverendo Marcelo. A água pode ser turbulenta. A tempestade pode ser violenta. Mas grave isso e dê um glória a Deus depois que eu terminar. Mas Jesus não está no barco. Ele está nas águas. Qual foi
Mas, senhores, o principal motivo de Pedro sair do barco está no texto. Vamos voltar para o texto, estou concluindo a mensagem. Já são 19h45. Mas eu quero orar por vocês. Olha que pergunta célebre. Versículo 28 do texto oficial que lemos aqui. Mateus 14, 28. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Por que Pedro quer andar sobre as águas? Não para ser este homem extraordinário, mas para ir ao encontro de Jesus. Ele quer ter uma revelação nova do Messias. Ele quer conhecer Jesus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. E ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro, olha lá, verso 29, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Fiquem em presença do Senhor, por favor. Qual foi a última vez que você saiu do barco? Qual foi a última vez que você ousou na sua fé? Acho que a banda consegue, né, cantar aquele da Eixe lá. Mestre, o vento balançou meu barco. Você é bom, camarada. Dia que eu tocar, dia que eu pregar que nem você toca, eu me torno o maior pregador desse país aí, ó. Talvez você possua uma excelente embarcação. Talvez a sua lancha tenha cadeiras estofadas. Talvez você tenha muita estabilidade dentro dela, mas note o parer romai. Jesus está passando. Nunca mais você vai perder esse detalhe da Bíblia, hein? Passarei adiante deles. Está passando dizendo assim, ó. Vem comigo. Irmãos, como a Bíblia é fascinante. Como a Bíblia... Eu não sei você, mas eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu amo a Bíblia. Billy Graham, que foi o evangelista do século 20, conta a história de um rapazinho que nunca vinha à igreja. E um dia, o reverendo Billy Graham chamou ele e disse: meu filho, por que você anda sumido da igreja? E o menino disse: reverendo Billy Graham, porque ando trabalhando muito. Ah, você anda trabalhando muito, entendi. Depois ele novamente sumiu da igreja, começou a vir e sumiu de novo da igreja. E o reverendo Billy Graham chamou de novo esse garotinho: meu filho, você anda sumido da igreja, qual é o problema? Reverendo, é porque agora eu arrumei uma namorada. Qual é a síntese dessa ilustração que o reverendo Billy Graham ensina nos seus livros? Nós sempre arrumamos tempo para aquilo que nós amamos. Você imaginou um casal de noivo que ele é... Vamos inverter. Ela é aeromoça e ele é marinheiro. Você imaginou? Um está voando e o outro está no mar. Você imaginou? Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que 2022 pode ser na sua vida o ano de você andar sobre as águas. Mas qual é a questão de 10 pontos? É essa: você está disposto a sair do barco?
Você está disposto a vencer os seus medos? A vencer as suas dores? A vencer os seus conflitos? A vencer situações que você diz: Senhor, eu não consigo. É verdade. Mas se Ele estiver conosco, nós chegaremos do outro lado. Que diz a Bíblia que quando Jesus subiu no barco, logo eles chegaram no seu destino. Logo eles chegaram onde eles tinham que chegar. Qual é o seu barco essa noite? Eu quero chamar aqui na frente, com todo respeito, você que foi desafiado por essa palavra, só você, que quer mesmo, numa atitude de fé, dizer: Senhor, eu quero andar sobre as águas. Eu quero tomar uma atitude de fé. E você pergunta: pastor, e se eu fracassar? Não tem problema, Ele vai estar lá para te submergir das águas, te colocar de pé e dizer, como disse para Pedro: não temas, homem ou mulher de pouca fé. Você que foi desafiado por essa mensagem, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Só você que foi. Se você não foi, eu respeito. Talvez você já esteja andando sobre as águas. Maravilha. Eu aprendi com os meus pastores, aqueles santos homens de Deus, que uma mensagem que não te incomoda, te acomoda. Uma mensagem que não provoca você. Eu vim aqui provocar você. Que é isso, pastor Marcelo? É a você sair do barco e andar até a presença de Jesus. Há mais alguém? Não se envergonhe, irmãos. Venha. Eu sinto que há mais vidas aqui. Não tenha vergonha. Quando o pastor reverendo Marcelo, quando o pastor Paulo, quando o pastor Diego fazer um convite para você, e você sabe que é você, sai correndo, não tenha medo. A gente fica preocupado: o que o irmão vai pensar? O irmão vai pagar a sua conta? Você quer pagar minha conta amanhã, querido? Tem uns 10 mil de conta para pagar lá amanhã. Venha. Venha. Há mais alguém que quer vir? Há mais alguém? Eu vou orar. E vou pedir a bênção de Deus sobre todos vocês, mas especialmente dessas pessoas que estão aqui, que entenderam a mensagem. Pastor Marcelo, o senhor está dizendo que eu não entendi? Não, estou dizendo que talvez eu preguei para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, 9 pessoas. E para mim também. Pastor Paulo disse também para ele. Há mais alguém? Vamos orar? Todos com os olhos fechados, e levante a sua mão e ore também. Que às vezes o pastor pede para orar, os crentes estão, sei lá, no mundo da lua. Ore também. Amanhã pode ser você que vai precisar de um milagre. Amanhã vai ser você que vai ter um parente lá numa UTI da vida e vai precisar de um milagre. Amanhã vai ser você que vai precisar de uma situação e vai precisar que alguém ore por você. Pai, eu preguei a tua palavra essa noite, uma palavra de fé. O mundo está em parafuso. O mundo não tem respostas. Os cientistas estão batendo cabeça. Há uma crise avassaladora deste maldito vírus. Quantos, Senhor, que estão aqui no hospital da Vila Nova Cachoeirinha entubados? Tem misericórdia, Senhor. Guarda, Senhor, os médicos que estão lá na linha de frente, os enfermeiros na linha de frente, lutando, trabalhando 12, 24, 36 horas. Dá-lhes coragem, Senhor, para que eles não voltem ao barco, que é o lugar da segurança, é o lugar do descanso, é o lugar de uma travessia mais tranquila. Dá-nos ousadia, Senhor, para não retrocedermos.
Pai, dá-nos coragem para irmos ao teu encontro. Dá-nos coragem, ó Deus, para sairmos do natural e vivermos o sobrenatural. Muitas vezes desenvolvemos a teologia de Marta: se tu estivesses aqui passado. Jesus disse: ô Marta, eu já não te disse que se você crer você vai ver a glória de Deus? Eu já não te disse que essa enfermidade não é para a morte? Eu sei que no último dia ele ressurgirá. Para Marta, o Deus dela era o Deus do passado e do futuro. E Jesus disse: ô Marta, deixa eu corrigir a sua teologia. Ô Marta, eu não era e nem serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Que palavra tremenda! Senhor, aumenta a nossa fé. Oramai, chorabalamanto, rebarabacandarabarai. Aumenta, Deus, a nossa coragem diante do medo. Não deixa o medo nos paralisar. Não deixa o Covid nos paralisar. Não deixa o desemprego nos paralisar. Não deixa a falta do ente querido nos paralisar, Senhor. Não deixa. Oh, aleluia. A presença de Deus está invadindo esse lugar. A presença de Deus está invadindo esse lugar. Se eu fosse você, abrir a sua boca. Se eu fosse você, eu dava glória. Se eu fosse você, eu diria aleluia. Se eu fosse você, eu falava em novas línguas com Deus. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me testou 9 meses sem vender, 9 meses na tua dependência, 9 meses de noites mal dormidas. Mas quando eu ia desistir, quando eu ia parar, quando eu ia jogar tudo, o Senhor veio, o Senhor veio, o Senhor veio, o Senhor passou adiante de mim. Vai, igreja, exalta a Deus. Vai, igreja, exalta a Deus. Não se preocupe se o culto vai acabar 10 minutos ou 20 minutos depois. Pode ser o seu último culto. Pode ser o seu último. Glória a Deus essa noite. Ela forgiveness church Ashirei Haish Asher Lohalar Batstar Eshaim Uvider Rataim Lohamad. Oh, presença maravilhosa. Oh, presença maravilhosa. Oh, irmão, aqui é o melhor lugar do mundo para você estar. Você sabia? O melhor lugar do mundo não é Disney. O melhor lugar do mundo não é Dubai. O melhor lugar do mundo não é Paris. O melhor lugar do mundo é na presença de Deus. Ele está passando aqui. Ele está passando, está te convidando. Sai do barco, Maria. Sai do barco, Paulo. Sai do barco, Marcelo. Sai do barco. Aleluia. Aleluia. Vai lá, pastor, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. E vai adorando a Deus aí, irmão. Vai, não se preocupa não, ainda é cedo. Acho que a pessoa que mora mais longe sou eu aqui. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Canta! Quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão
faz andar aonde? sobre as águas. Canta, solta a voz. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem Ele é? Quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor pra respirar e me faz andar sobre as águas. Vai só! Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, Orabai, chorabacai. minha canção e meu louvor. Olha a presença de Deus. Olha a presença de Deus. Olha a presença de Deus. Minha canção e o meu louvor. Só a igreja, vai. Vai, igreja. Canta. Faça de sino uma oração. Isso. Seu melhor glória a Deus agora. Sua melhor salva de palmas. Mistura com glória, mistura com aleluia. Mistura aí com louvado seja o nome do Senhor.
saia do barco e ande sobre as águas. Que Deus te abençoe. Que o Senhor coroe a sua vida com esta palavra tremenda, não é? Multiplique, irmão, seja um multiplicador. Amanhã já deve estar no YouTube essa mensagem. Pega essa mensagem e dispara para o seu vizinho, dispara para o seu patrão. Vai. Vamos disseminar a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vitória na vida de vocês. Amém? Podemos assentar, amados. É bem rápido.